Amém? A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo de número 5, verso de número 1: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha o que Deus disse para Faraó, através do ministério de Moisés e Arão: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Egito não é terra para nós. O Egito é uma terra de idolatria, é uma terra de pecado, uma terra que jaz no maligno. O Senhor ouviu o clamor de Israel e decide libertá-los da servidão do Egito, da servidão da idolatria, da servidão do pecado, da servidão do maligno. Sabemos que somos o Israel de Cristo. Outrora não éramos povos, mas hoje somos. E quem garante isso é o Senhor. Romanos capítulo de número 9, versos de número 26: E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Glórias a Deus. Outrora éramos pagãos, outrora éramos gentios, outrora era povo estranho, mas Cristo nos comprou, um povo especial, zeloso de boas obras para o Pai, e nos fez reis e sacerdotes. Amém, igreja? Amém. E se a nossa condição é essa, eis que Deus diz para Faraó. E hoje vamos usar como alegoria Faraó e o Egito, e vamos colocar o maligno e o pecado, porque outrora o pecado nos aprisionava, outrora nossa vida estava sujeita à vontade de Satanás, mas o poder e a mensagem da cruz mudou isso. Amém? Glórias a Deus. A obra que o Senhor realizou através de Moisés no Egito é uma figura da obra de Cristo na cruz. Moisés, pelo poder de Deus, libertou o povo do Egito. Cristo nos liberta do pecado. Olha o que Gálatas diz 5, verso de número 1: Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Romanos 6,18: E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Tenha essa certeza no seu coração. A mensagem da cruz nos liberta do pecado, se aceitarmos a mensagem da cruz. Mas olha que palavra poderosa que Deus disse para Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, novamente Êxodo 5: Deixa ir o meu povo. Quando Deus falou para Faraó, Faraó não tinha como retrucar e rebater contra Deus. Quando Deus manda Satanás nos libertar das garras do pecado e Cristo nos compra, Satanás não tem como rebater e retrucar contra Deus. Mas eis que Faraó faz ao povo, a Moisés e a Arão, 4 propostas indecentes, e essas mesmas propostas Satanás faz ao povo de Deus para impedir que esse povo saia do Egito. E hoje vamos meditar nessas 4 tipos de propostas e examinarmos a nós mesmos. Glórias a Deus. A primeira proposta, Êxodo, capítulo de número 8, verso de número 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Quem nunca ouviu alguém dizer: Deus conhece o meu coração, não preciso sair do mundo e ir para a igreja, o importante é ter amor no coração.
Quem nunca disse isso? Assim, igreja, Satanás está convencendo a muitos que são libertos, mesmo sem sair do Egito, mesmo sem sair do pecado. A graça, a hipergraça me alcançou e eu estou liberto, mas continuo no Egito. Como? Essa foi a primeira proposta de Satanás. E quantos não estão caindo nessa proposta? Não preciso sair do mundo, não preciso sair do Egito. Dá para sacrificar e adorar a Deus no mundo. Dá para dividir a atenção, o amor e o coração com Deus e com o Egito. Dá para durante o dia servir ao Egito fazendo tijolo de barro e à noite sacrificar a Deus. Durante o sábado eu vou para o baile, no domingo de manhã eu vou para o culto. Essa é a primeira proposta de Satanás. Essa foi a primeira proposta de Faraó e essa é a primeira proposta de Satanás, porque ele não consegue apagar o poder da cruz, mas ele pode tirar a nossa livre escolha de escolher a cruz. Satanás não pôde tocar no fruto da árvore e colocar na boca de Eva, mas seduziu Eva a ir pegar. Então vamos examinar o nosso coração. Saímos do Egito. E o pior é que Moisés faz um diagnóstico claro dessa proposta, mas não se atentam para isso, mundo. Olha o diagnóstico de Moisés e a resposta de um cristão tem que fazer para Satanás. Êxodo 8:26. Moisés respondeu: não convém que façamos assim. Não convém que façamos assim. Não convém que façamos assim. Porque oferecíamos ao Senhor nosso Deus, nós oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que ele nos apedrejarão? Ainda que haja boa intenção, ainda que haja uma verdadeira intenção no coração, a escolha de se apartar é fato, é uma ação que devemos tomar. Por quê? Porque quando nós começarmos a sacrificar a Deus com um coração sincero, se o mundo não puder nos tirar do sacrifício, vai tacar pedra. Isso daí é religioso, isso é legalismo, não precisa disso, isso é loucura. E pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, vai matando a nossa fé, vai matando o nosso culto. E cada dia mais ficamos mais parecidos com o mundo do que parecido com Deus. Quantas igrejas, quantos não acreditam verdadeiramente que estão adorando a Deus? No seu coração há uma firme e forte convicção de que estão adorando a Deus, mas eis que cada dia mais o seu culto e o seu sacrifício se parece com o mundo. Está mais parecido com o artista da novela do que com a sacerdotisa do Senhor, do que com uma profetisa, melhor dizendo, do Senhor, do que com a serva do Senhor. Está mais parecido com um jogador de futebol do que com um servo do Senhor. Quantos não estão assim, na busca de ganância, de querer mostrar alguma coisa, de querer prosperar nessa terra de vivente, quando tudo que prepara não é para o Senhor, e quando tomarem a nossa alma, para quem ela vai ser? Por isso, igreja, examine bem. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele sabe o nosso ponto fraco. Mas se a nossa fraqueza for colocada diante de Deus, eis que a graça do Senhor se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Então, primeiro, antes de mais nada, não convém que façamos assim. Não tenho parte com o mundo, aqui eu não fico. Amém, irmãos? Eis a primeira proposta. Eis a primeira proposta. O mundo não é amigo de ninguém, e principalmente não o é dos cristãos. Sacrificar a Deus no Egito é pedir para levar pedradas até a fé ser morta. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, verso de número 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Amém, igreja? Então, sacrificar a Deus no Egito
sem chance, não há a menor possibilidade. Caminhando eu vou para Canaã. Aí o diabo, ele faz uma segunda proposta, quando a primeira é rejeitada. A segunda proposta, Êxodo 8, verso de número 28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Essa proposta, ela é mais sutil ainda. Mais sutil ainda. Vocês podem ir para o deserto, mas não se distanciem tanto, a ponto que eu não possa influenciá-los. E quando estiverem adorando a Deus, quando estiverem buscando a Deus, orem também por mim, sirva também a mim. E essa é uma sutileza que o nosso Jesus deixa claro: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ou há de amar a um ou odiar o outro. Mas Satanás, ele busca sutilezas. Engodo é a isca no anzol, que o peixe pensa que é vida, que é alimento, mas é morte. Então não deixemos ser enganados ou engodados por Satanás. Não, 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 não e não. Não tem parte, não tem sociedade, não tem concórdia, não tem consenso. Não há como participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Por isso, nitidamente o Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 17: pelo que sai do meio deles, saiu do Egito, agora apartai-vos. Sai do meio dele e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Não basta só sair do meio, tem que ir para longe, tem que nitidamente apartar, cortar toda espécie de vínculo. A primeira definição de apartar é afastar, separar. A proximidade com o pecado é perigosa. Quanto mais longe estivermos daquilo que pode nos matar, melhor é. A distância da radioatividade, a distância da serpente, da áspide, a distância da aranha venenosa, da peçonha, a distância de toda sorte de veneno é segurança. E assim é o pecado para nós. O pecado nos mata. Pisaremos serpentes e escorpiões. Pisaremos serpentes e escorpiões. E se bebermos alguma coisa mortífera, no exercício do sacerdócio, mal algum fará. Mas o pecado tem o poder de matar o cristão. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, primeiro, daqui eu saio e também me aparto, porque primeiro ele vai tentar te segurar, segundo, não vai para longe e não quebre totalmente o vínculo. Continue orando por mim. Não temos parte alguma com o maligno. Glórias a Deus, aleluias. Então a primeira parte, as duas primeiras propostas é para que nós possamos manter vínculo com o mundo. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que nos escravizou, um mundo que nos maltratou, um mundo que nos não ofereceu nada de bom. Ele quer que ainda os tentáculos e as suas garras estejam sobre nós. Mas nós somos de Cristo. Nós não pensamos nas coisas do mundo, nós pensamos nas coisas de cima. Nós não queremos as coisas terrestres que perecem, como já foi falado aqui, a morte reina. Mas quando o nosso Senhor Jesus voltar, aquilo que é mortal se tornará imortal, aquilo que é corrupto se tornará incorruptível, e nós viveremos para todo sempre com o nosso Senhor. Então essas duas primeiras propostas, examina o nosso coração, que nos examinemos para saber se estamos cedendo a esses laços, a esses engodos de Satanás. Amém? Vamos para a terceira proposta. Êxodo 10, verso 10 e 11. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença
de Faraó. Aí se Satanás ele não consegue nos segurar e nos manter, porque escolhemos por Cristo, e quando escolhemos por Cristo e aceitamos o sacrifício e a mensagem do nosso Senhor, eis que a graça nos resgata e pela graça somos salvos. Ele vai abrir mão de nós, mas vai tentar tocar no nosso lar, vai tentar ter algum tipo de proximidade para continuar influenciando. Por isso que Faraó fala: os homens vão, mas mulheres, velhos e crianças ficam. O seu coração tem que ficar aqui. Então nessa segunda parte, Faraó tentará, o diabo tentará tocar o nosso coração. Se estamos distantes fisicamente, ele vai querer que o nosso coração esteja lá. Se o diabo não consegue nos dominar, tentará de todas as formas nos influenciar a nossa família. Esta proposta mostra a astúcia do maligno. Se não puder ter nossos corpos, ele, o diabo, tentará por todos os meios ter o nosso coração. Por isso, igreja, ouve esse conselho, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E como não vamos dar lugar ao diabo? Quando a luz chega, a trevas faz o quê? Vai embora. A luz dissipa todas as trevas, e a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus tem espaço na tua casa. A palavra de Deus tem espaço com teu pai, com tua mãe, com tua mulher, com teu marido, com teus filhos. A palavra de Deus tem espaço. Se não há espaço para a palavra de Deus, não há espaço para mim. Se o meu Deus não é bem-vindo, eu também não sou, porque eu sou servo de Deus. Antes de ser filho, antes de ser marido, antes de ser pai, eu sou servo de Deus. Glórias a Deus. Por isso que o nosso Senhor também nos diz, Deuteronômio 6:7, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E aí, pai, está ensinando a criança a orar antes de dormir? Está ensinando a criança a orar quando acorda? Está ensinando a criança a agradecer pelo alimento da mesa quando se senta para comer? Está ensinando a criança que onde ela for andar, ela deve guardar os caminhos e as palavras do Senhor, ainda que seja na chinelada, ainda que seja na vara, ainda que seja na cajadada? Está ensinando o teu filho? Ou Satanás está com os tentáculos agarrados, porque entra através da mídia, através das redes sociais, através da televisão, do rádio, do celular, através dos ensinos da escola? Como anda a nossa casa? Como anda a nossa casa? Temos abrido a boca para falar da palavra de Deus em nossos lares? Porque senão, eis que Faraó, eis que Satanás fez a terceira proposta e nós acatamos. Ainda que nós sirvamos ao Senhor, há dentro dos nossos lares aqueles que estão presos no Egito, e nós não estamos fazendo nada para libertá-los, e a culpa recairá sobre nós. Somos culpados disso. Por isso, Provérbios 22:6, a palavra do Senhor nos diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quanto envelhecer não se desviará dele. Está tratando criança e velho, educado e criado no caminho, na palavra, não se desviará. Cuidado com essa terceira proposta. Ainda que seja fácil para nós, embora muitos tenham caído nas duas primeiras, essa terceira também Satanás tem conseguido muito êxito. Lares cristãos totalmente destruídos, porque não há espaço para a palavra, não há espaço para a busca do Senhor em família. Amém? Então não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quarta e última proposta que Faraó faz, e que o diabo também nos faz, para que nós não venhamos sair totalmente do Egito. Êxodo 10:24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem
vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Olha que sutileza. Tá bom, não consegui te convencer a ficar no Egito, não conseguia te convencer pelo menos a ficar próximo de mim, não consegui te convencer a entrar no seu lar e tomar os seus filhos, tomar os seus maridos, as suas mulheres, tomar a tua família. Vá, mas o teu gado, a tua finança, os teus recursos, você gastará comigo. Essa é a quarta proposta e muitos não percebem. Está com o coração tão preso nas coisas da terra que não percebe que através das finanças, através do gado, através da fazenda, está servindo a Satanás. O Senhor fala na madrugada: pega esse carro e vai no monte me buscar madeira e deixa eu agir. Meu carro não, meu carro é novo, não vou colocar naquela terra esburacada não. Pegue esse dinheiro, esse recurso e leve até o meu servo que está precisando. Eu sou tímido, eu não consigo, outra desculpa para não fazer. Ou então abusa dos recursos da igreja. Ou então é tão apegado na busca pelo dinheiro, na ganância, que a enfermidade consegue tirar do culto, mas não consegue tirar do trabalho. Não, eu sou PJ, eu não posso faltar. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Amém. Deus está dando força para trabalhar. Quem não trabalha não come. Não estamos pregando contra o trabalho. Mas e para ir para o culto? E para ir buscar a Deus? Não, eu consigo ir ficar 1 hora, 2 horas esperando no ponto-socorro. Mas ir para a igreja e pedir o óleo na cabeça e a oração do sacerdote, eu não vou. A minha cama é mais confortável. E pouco a pouco não percebe que através do gado, tá servindo a Satanás. Esta última proposta é os embaraços que Satanás tenta colocar em nosso caminho para nos impedir de adorar a Deus como se deve. Mas olha o que um verdadeiro cristão deve responder. Êxodo 10, 26. E também o nosso gado há de ir conosco. Tudo que tem, tudo que Deus servirá para adorar a Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Olha para a tua unha aí, ficou no Egito? Olha para a tua unha aí, ficou no Egito? Porque de quem? Do gado, do rebanho, havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao nosso Senhor, até que cheguemos lá. Então pode ser que o Senhor peça, pode ser que o Senhor não peça, mas de princípio, mas de bate-pronto, mas de priori, tudo é do Senhor. O que Ele pedir é dele. Nada tenho senão o desejo ardente de adorar ao nosso Deus. Então não vai ficar nada, nem uma unha, porque se o Senhor me pedir a unha darei a Deus. Se o Senhor me pedir a orelha darei a Deus. Se o Senhor me pedir o cabelo darei a Deus. Se o Senhor pedir todo o meu corpo, eis-me aqui, é teu, Senhor, para ti eu vivo. Nenhuma unha ficará. Por quê? Porque não sabemos de como havemos de servir ao Senhor até que lá cheguemos. Então esteja preparado a servir o Senhor onde Ele chamar e quando Ele chamar. Em todo o tempo somos reis e sacerdotes. Podemos estar na posição de rei até que o Senhor nos mande, o Espírito do Senhor nos tome e nos coloque de pé para profetizar. Então essa é a primeira parte daquilo que o Senhor falou a Faraó: deixe o meu povo ir. Para quê? Para que Deus nos leva para o deserto? E demorou para me entender isso. Eis que Satanás colocou o deserto como algo indesejado, como algo que muitas vezes eu amaldiçoei por estar, porque não entendi o propósito. De novo, coloca lá Êxodo 5, verso de número 1, minha irmã. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Para que, igreja?
para que celebre uma festa no deserto. Aleluias! Por isso que Paulo nos aconselha, Tessalonicenses 5,16: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. E de novo 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então não sei como foram ensinados, mas a priori, o objetivo de Deus nos levar no deserto. Deserto não é lugar de pranto. Deserto não é lugar de murmúrio. Deserto é lugar de celebrar uma festa ao Senhor. Podemos sim ser tentados no deserto, porque o Senhor diz: eis que te levei ao deserto, te fiz passar fome, te alimentei com o maná, para provar o que há no teu coração. Jesus foi provado no deserto, mas a palavra diz que depois de tentado, os anjos vieram e o serviram. E imagine que festa gloriosa houve aquela. Podemos sim ser tentados no deserto, mas se nossos pensamentos estiverem nas coisas que são do alto, nosso alimento será as palavras que saem da boca do nosso Senhor, do nosso Deus. E assim não tentaremos o Senhor nosso Deus, nem nos prostraremos para adorar nada que não seja, nada e nem ninguém que não seja o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 3, verso de número 12: e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O problema é que não é em qualquer lugar do deserto que há a celebração e a festa. O problema é que não é em qualquer lugar do deserto que há celebração e a festa. Novamente estamos falando, Deus nos tira do mundo do pecado do Egito para nos levar para Nova Jerusalém. Nesse processo, nesse translado entre o mundo de pecado, o mundo que jaz no maligno, para a nova e eterna Jerusalém, há um processo de deserto a ser passado. Mas nesse deserto, mesmo nesse deserto, nesse mundo onde teremos aflições, Deus diz: tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Nesse mundo eu tenho montes preparados para ti, montes preparados para ti. Então no deserto, o lugar de celebrar a festa é nos montes. Podemos dizer que estamos no deserto a caminho da nova e eterna Jerusalém. E mesmo no deserto, há um lugar que devemos buscar para a nossa segurança. Prova, palavra, Lucas 15, verso de número 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então já aprendemos que devemos ser a ovelha perdida, que estava no deserto. Mas para onde essa ovelha foi? Mateus 18, 28. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Muitas das vezes o nosso Senhor Jesus não nos acha no deserto, não nos acha no deserto porque Ele só busca nos montes, e nós não estamos nos montes, estamos na areia murmurando. Glórias a Deus, igreja. O Senhor vai buscar nos montes. Se nós formos como a ovelha desgarrada que correu para os montes, eis que Lucas 15, 5, olha o que o Senhor faz: e achando-a, põe sobre seus ombros gostoso. Como fica fácil o resto da caminhada. O deserto é até chegar no monte, é até chegar no Horebe. Do Horebe em diante o Senhor leva. A nossa vida tem que estar nos montes, igreja. Está frio, não importa, eu corro para os montes. Está calor, não importa, eu corro para os montes. Está de dia, não importa, eu corro para os montes. Está de noite, não importa, eu corro para os montes. Mas eu quero que o meu Senhor, que vem saltando pelos montes, me ache. Eis que o monte é atrativo. Então no deserto, Deus tem os seus montes preparados para aqueles que lá correm, para lá vão, para lá se refugiam, para lá se apartam.
Se nesse deserto queremos ser achados por Jesus, devemos fugir para os montes, pois é nos montes que o Senhor procura as suas ovelhas. Amém? Mas a desgraça se dá, a privação da graça de Deus se dá quando, em vez de adorarmos a Deus, ao Deus único e verdadeiro, nos entregamos a vaidades, adorando o fruto de nossas mãos. Esse povo estava seguro, esse povo estava bem guardado, esse povo estava protegido. Chegou no monte, o monte pegou fogo, fumaça saiu, fumegou e flamejou. Deus falou, Deus bradou, e o que o povo fez? Correu e falou: não, Moisés, suba você, que não queremos ouvir a voz do Senhor. E Moisés subiu, eis que ele subiu, e lá passou 40 dias e 40 noites sem comer nada, só comendo da presença de Deus, só se alimentando da Shekinah do Senhor. Enquanto isso, e o povo que deveria celebrar no deserto fez o quê? Celebrou. Eles celebraram. Por isso que o deserto é lugar de celebrar. Se você não celebrar, Deus vai celebrar o diabo. Mas deserto é lugar de celebração. E Arão, vendo isso o que? O povo tirou os pingentes da orelha, o povo tirou o bracelete da mão, o povo tirou todas as suas obras de vaidade, deu na mão de Arão, e Arão viu. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Arão não tinha ido falar para o faraó que o povo ia celebrar uma festa ao Senhor, e esse sacerdote foi e celebrou uma festa ao Senhor, mas era um Deus feito pela mão dos homens, era um Deus que o próprio homem concebeu no seu coração e na sua mente, não é o Deus da palavra. Muitos aí acreditam que estão adorando a Deus, sim, de fato, mas não é o Deus da Bíblia. Na verdade, nunca pegou a Bíblia. Mas pastor, a letra mata sim, e o velho homem tem que morrer. Como vamos matar o velho homem se não sabemos que não devemos cobiçar, se não sabemos que não devemos adulterar? Então o Deus que devemos celebrar é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, não é o Deus da teologia. Não é o Deus dos homens sábios, mas é o Deus que eu busco no particular, fechando a porta do meu quarto. É o Deus que eu procuro nos montes. É o Deus que eu medito de dia e de noite. E Arão garantiu: amanhã haverá festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram. Eu ir para o culto do domingo de manhã, na noitezinha de frio, dá um trabalho, mas se for necessário eu for acordar 4 horas da manhã para pegar um bate-volta para ir para a praia, ou vou com alegria, 2h30 já estou acordado preparando a mala. Não, ela já estava preparada de antes. Fazer uma vigília no Senhor no monte não dá, naquela terra não dá, mas se for para ver o artista preferido no show, eu saio daqui 5 horas da tarde e volto 5 horas da manhã do outro dia. Para adorar, abrir a minha boca para adorar e celebrar a Deus eu não posso, mas para gritar, vai o time preferido de futebol, aí grita, aí fica rouco gritando, idolatrando o jogador de futebol. Quantos bezerros de ouro não estamos fazendo? E eu digo, como toda a igreja que Deus tirou do Egito, livrou, mas quando chegou no pé do monte, não subiu, procrastinou. Aí demorou para Deus falar com ele, porque Deus está lá em cima e ele está aqui embaixo. E porque Deus não está aqui embaixo, está lá em cima, e eu não quero subir, não quero pagar o preço de estar com o Senhor, é mais fácil eu fazer um novo Deus aqui embaixo. E assim o povo fez. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e para beber. O reino de Deus não é comida, não é bebida, e esse povo estava sentado comendo e bebendo, e levantou-se para se divertir. Resistiram às 4 propostas, saíram do Egito, o mar se abriu, mas não quiseram subir ao monte. E por isso, porque o monte não é atrativo, o monte não é confortável, por isso fizeram um Deus segundo os seus corações, obra da sua mão, do seu entendimento, e adoraram, comeram, beberam e farrearam. Cuidado, igreja, deserto é lugar de celebrar, deserto é lugar de fazer festa, deserto é lugar de gozarmos e regozijarmos na presença do Senhor, na provisão e no sustento do Senhor.
mas só em cima dos montes. No pé, vamos estar celebrando, festejando e adorando bezerros de ouro. E quando isso aconteceu, aí começou os ai, aí começou os murmúrios, aí começou os prantos, aí começou as pragas, aí começou as mortes. Aí o povo padeceu no deserto. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor. Sai do Egito, deixa meu povo ir. Para Satanás deixa meu povo ir. Satanás obedeceu. Hoje nos encontramos livres do domínio do pecado. E ao povo celebre uma festa a mim no deserto. Celebre uma festa a mim no deserto. Na fartura, na escassez, na bonança, em tudo dai graça, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Espírito Santo, através do ministério de Estevão, nos diz o porquê o povo padeceu no deserto. E muitos estão padecendo pragas, muitos estão padecendo mortes, perseguição, prantos, mesmo dentro da casa de Deus. Estevão, o Espírito Santo, através do ministério de Estevão, fala porque hoje, mesmo sendo fruto do Espírito, o gozo, a alegria, o prazer, dentro da casa de Deus, o Rivotril impera. Eles não precisam buscar no traficante uma substância que altera a mente e o humor, mas correm para a farmácia, e sem a substância da farmácia não vive, escravos do remédio, escravos da depressão. Como se a alegria de Deus excede todo entendimento. Sabe por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos de número 39. Nossos pais saíram, não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Se mesmo distante do Egito, por fora eu estou em conformidade com tudo que Deus mandou. Estou distante, presente no culto, presente no monte, vestindo com a vida, nenhuma unha ficou no Egito. Mas se no meu coração eu voltar para o Egito, ou ainda houver espaço para o Egito, ou houver alguma coisa do mundo que me alegra, vamos rejeitar a voz de Deus. E mais cedo ou mais tarde vamos voltar para o Egito, ou sentir saudade dos alhos porós e dos pepinos do Egito. Por isso, igreja, esse povo não obedeceram ao conselho de Deus e por isso padeceram. Se nós não ouvirmos esse mesmo conselho hoje, também padeceremos. Por isso que Provérbios 4:23 vai nos dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, guardou o corpo, guardou guarda também o coração. E de novo, Deuteronômios 30:19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? E novamente, para ficar gravado em nosso coração, esta é uma verdade. Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe se submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, igreja?